Olá, queridos, a paz do Senhor a todos. Bem-vindo aí ao penúltimo dia do nosso estudo bíblico. Mais uma vez estamos aqui. Deixa Deus trabalhar no teu coração, deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração. Ótimo fim de tarde, maravilhoso início de noite para você. E Deus abençoe a sua casa, a sua família, principalmente, queridos, com esse texto fantástico, maravilhoso. Estamos aqui tendo a oportunidade de ler e de compartilhar uns com os outros, né, que é o Salmo 66. O salmista aqui, ele tem sido muito claro, mostrando o poderio de Deus, o poder, a soberania, o esplendor de Deus, a glória de Deus, como ele deve ser louvado, como ele deve ser exaltado, como ele deve ser honrado. E aí nós vamos aqui ter experiências fantásticas, né? Porque nós vamos ver, inclusive, aqui a partir de hoje, no versículo 8, a partir do versículo 8, quando ele vai começar a falar também na tradição oral, contando um pouco dessa história. E aí, me parece uma história um pouco dramática para o tempo, mas você vai perceber que no final tem sempre um final feliz. Por quê? Porque Deus está no controle de todas as coisas. E essa felicidade, ela pode às vezes não estar no processo, mas ela vai estar no objetivo. Entende? Às vezes, quando você está no processo, você não consegue ver ali a luz no fim do túnel, você não consegue perceber, por exemplo, felicidade naquilo. E ele vai falar, por exemplo, no texto que nós vamos ler hoje, aquilo que nós já falamos desde o início do nosso estudo, na ideia de sermos forjados no fogo, de sermos forjados como ouro, como prata, né? Para que Deus possa tirar todas as impurezas e que fique aquilo que de mais precioso existe em nós. E aí, querido, o salmista ele vai contar um pouco dessa história. Eu quero convidar a você, a partir do versículo 8. Ou melhor, vamos abrir um parênteses aqui. Toda vez que eu falar versículo, né, e estiver lendo um salmo, entenda verso. Por quê? Porque a nomenclatura versículo ela é muito utilizada por nós. A Bíblia toda ela é separada em versículos. Porém, os salmos eles não são versículos, né? Eles são versos, porque o gênero literário dos salmos, né, que são poesias, são canções, então eles não se aplicariam à nomenclatura versículo. Porém, todas as vezes que nós falarmos versículos, também não vai mudar em nada a tua vida, mas é importante, né, falar para você e explicar para você, teologicamente falando, academicamente falando e literalmente falando, né, a ideia daqui dos salmos, ela contém versos, tá? Não versículos, mas entenda todas as vezes que eu aqui me equivocar e disser versículo, entenda verso, tá bom? Porque nós vamos ler aqui agora o verso 8, tá bom? E os versos subsequentes também. Bom, tá dizendo assim a partir do verso 8 do Salmo 66. Bendigam nosso Deus, ó povos, isso é importante, ó povos, façam ressoar o som do seu louvor. Foi ele quem preservou a nossa vida, impedindo que os nossos pés escorregassem. Até aí por enquanto. Irmãos, observa um detalhe importante. O salmista aqui, ele está fazendo mais uma vez um convite, uma convocação de adoração. Ele fala assim, olha, povos. Por que povos? Porque nós estamos aqui num contexto de conquistas. Reinos conquistando outros reinos, conquistando outros territórios, terras, outros povos. E aí você vai chegar uma hora, a ideia aqui era que um reino que conquistasse outros reinos se tornasse um reino cada vez maior. Essa era a ideia. O rei Davi era um rei guerreiro, era um rei que tinha um exército poderoso e que conquistava, né, nas suas batalhas. Logicamente que era Deus quem estava junto com eles nos campos de batalha e fazendo com que eles vencessem as batalhas e conquistassem os seus reinos. E eles chegaram na sua terra, eles chegaram na terra prometida, chegaram na terra prometida, aquela terra que emana leite, mel, aquela terra que é lugar de descanso. Mas aqui ele está dizendo assim, olha, todos os povos, vocês precisam bendizer o Senhor, vocês precisam louvar o Senhor, glorificar o Senhor em alto e bom som, para que essa glória fique conhecida por todos os reinos. E ele vai continuar dizendo, foi ele quem preservou a nossa vida, impedindo que os nossos pés escorregassem. Ele vai continuar dizendo assim, olha, pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova e nos refinou com prata. Lembra que nós falamos sobre isso?
de Deus nos forjar de uma forma, às vezes dura, às vezes dolorida, mas de uma forma muito especial, porque é dessa forma que ele vai conseguir tirar o melhor de cada um de nós. Então aqui ele vai falar, olha, nós somos forjados como prata no fogo. Fizeste-nos cair numa armadilha e sobre as nossas costas pusesse fardos. Aí ele está falando da questão do Mar Vermelho, que ele volta lá atrás, ele lembra essa história. Nós estamos aqui falando, né, da prática, né, de contar essas histórias, é a tradição oral, aqui mais uma vez sendo dita, mas aí ele vai dizer, olha, esses fardos estavam sobre as nossas costas, porque o Senhor puseste, o Senhor colocou a gente nessa situação. Deixastes que os inimigos cavalgassem sobre as nossas cabeças, né? Passamos pelo fogo e pela água. Mas olha como ele termina. Mas a um lugar de fartura nos trouxeste. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. O que importa não é somente a dor que você sente e a falta de alegria que talvez você vai sentir no processo, mas na felicidade que você encontra no objetivo. Porque nem sempre o processo ele é agradável, nem sempre o processo é de felicidade, nem sempre o processo é leve, nem sempre o processo é tranquilo. Mas o objetivo é por isso que nós não podemos perder os nossos olhos do alvo, porque o objetivo é que é o importante. Então, muitas coisas nós temos passado aqui, mas com o objetivo do céu. Então, o objetivo é chegar no céu. E aí, irmão, vale a pena todo o sacrifício. Vale a pena viver tudo que você tem vivido aqui, tudo que eu tenho vivido aqui. Dizer para você que tem sido fácil? Não, lógico que não. E quem falou que seria? O salmista estava dizendo assim, olha, o Senhor nos colocou numa armadilha. Olha a audácia do salmista aqui dizer que o Senhor tramou, ele preparou uma armadilha, porque ele sabia que ao final daquela caminhada teria um mar vermelho e o povo não podia mais passar. Mas aqui que ele faz? Ele abre o mar vermelho, ele faz o povo passar, depois ele abre o Rio Jordão, ele faz o povo passar, e tudo isso porque ele tinha o objetivo de abençoar aquele povo, de fazer aquele povo chegar no lugar onde ele queria. Então, meus irmãos, pare de olhar e dar mais valor ao processo do que ao objetivo. Porque o objetivo é que vai trazer essa felicidade, é que vai ser esse lugar de fartura que Deus trouxe. Ah, pastor, mas que tipo de fartura? Estamos falando de teologia da prosperidade? Nunca. Estou falando de fartura de paz, fartura de harmonia, fartura de amor, fartura de comunhão, fartura de coisas que realmente importam na vida de um cristão. E aí, esse salmista ele vai continuar depois no verso 13 falando que o que ele vai fazer a partir daí com essas informações. Ele diz assim, olha, para o teu templo virei com holocaustos e cumprirei os meus votos para contigo, votos que os meus lábios fizeram e a minha boca falou quando eu estava em dificuldade. Oferecerei a ti animais gordos em holocaustos, sacrificarei carneiros cuja fumaça subirá a ti e também novilhos e cabritos. Ou seja, meus irmãos, naquela época nós sabemos que o holocausto era algo que era para expiação dos nossos pecados, era para que Deus também fosse glorificado. E aqui ele estava dizendo, olha, nós vamos aqui fazer holocaustos, nós vamos aqui cumprir aquilo que prometemos quando estávamos com dificuldade. Quando passávamos por dificuldades, meus lábios disseram, Senhor, se o Senhor me tirar dessa, eu vou te glorificar, eu vou queimar holocaustos em teu nome para que a fumaça chegue no teu trono de glória como um aroma suave. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que não nos cobra nada, mas que espera sempre mais de nós. Então, que essa semana você possa ter entendido isso. Amanhã é o último dia, onde nós estaremos lendo aqui a partir do versículo 16 e vamos até o versículo 20. E mais uma vez eu te convido a permitir que o Espírito Santo ministre ao seu coração. Fica na paz e até amanhã às 18 horas.